Vamos seguir aqui a nossa vigília de maneira especial, com esses estudos que estamos fazendo das profecias da Palavra de Deus. Uma das características que nós precisamos ter, quando falamos sobre a Bíblia, é que precisamos pegá-la como um todo. Existem partes mais favoráveis, existem partes, vamos dizer, que exigem um pouco mais. Existe a parte profética que é doce, e existe a parte profética que é um pouco mais amarga. Não dá para separar um do outro. E eu digo isso, alguns dias atrás eu estava com um amigo, e nós estávamos enfrentando uma dificuldade bem complicada. Nós tínhamos um evento na Novo Tempo chamado Sintonize, que envolve todos os profissionais de rádio da América do Sul. Para você saber, nós temos 32 emissoras de rádio no Brasil e 238 nos países hispanos. Então fazemos rádio para toda a América do Sul, desde Jacareí. E nós estamos com todos os nossos profissionais chegando para um evento de sexta, sábado e domingo. E eu estava no Uruguai, havia comprado um voo para sair às 2 da manhã de sexta-feira, para chegar às 8 da manhã em Jacareí, ou seja, com tempo suficiente para o evento que começaria às 6 da tarde. Nós chegamos no aeroporto, houve um problema com o nosso avião. Bom, para encurtar a história, o voo que era para sair às 2 da manhã, saiu às 4:30 da tarde. Obviamente nós não conseguiríamos chegar a tempo do evento que estava por começar. Mas eu quero chamar a atenção, é que eu estava com o pastor, um dos vice-presidentes da Rádio Mundial Adventista, pastor Eduardo Canales, e ele é uma pessoa muito bem-humorada, pastor André. Aí, quando a gente estava nesse meio desse problema do avião que não saía, que vinha, que não tinha uma resposta, ele falou sério para mim, e eu achei que ele estava falando sério. Ele falou assim: Rafael, isso aqui é um problema que só vai resolver com jejum e oração. Aí eu falei: pois bem. Ele falou assim: então é o seguinte, você jejua e eu oro. Bom. Aí eu disse: bom, jejum e oração, tudo bem, mas agora a parte pior ficou para mim, né? Mas veja, não dá para separar uma coisa da outra. Ou você pega tudo ou não pega nada. E assim é com a profecia bíblica. Eu não posso pinçar da profecia bíblica aquilo que eu quero e deixar de lado aquilo que eu não quero. Eu não posso me concentrar naquilo que é doce e esquecer que existe também a parte mais amarga da profecia. Obviamente tem condenação, tem destruição, tem separação, salvos e perdidos, bodes, ovelhas e tudo mais que envolve esse pacote profético. Vamos agora entrar em Apocalipse capítulo 17. Pastor Michelson, ele trouxe vários elementos que eu vou passar por aqui, mas como ele já se deteve em alguns desses elementos para serem explicados, naquilo que ele já tratou, eu vou passar um pouco mais rápido. Amigos, uma observação a ser feita aqui. Pastor Michelson olhou para mim aquela hora e falou assim, do milagre de explicar Apocalipse 13 em 5 minutos. É muito difícil. O que nós estamos fazendo aqui, depois o pastor André vai fazer à tarde também, é só um lampejo, é só um começo, é só abrir o assunto para continuarmos estudando, nos aprofundando, porque profecias bíblicas são inesgotáveis. Só para você ter uma ideia, o meu desafio na Novo Tempo é pregar toda sexta-feira sobre profecias, e eu estou fazendo isso nos últimos 4 anos e meio. Eu já tenho mais de 270 programas Arenas do Futuro gravados na Novo Tempo, que falam sobre profecias, Daniel, Apocalipse, e eu olho para frente, ainda deve ter, na minha conta que eu tenho mais uns 400 temas para serem trabalhados no Arena do Futuro, mas eu posso ainda explorar essa lista mais, ou seja, é inesgotável. Estudar sobre profecias, abordagens, nuances, é algo assim que tem um campo muito vasto. Então o que nós estamos fazendo aqui é apenas abrir o assunto, que eu espero que você continue se aprofundando, e já que eu comecei a falar de Arena do Futuro, faço um merchan. Se você quer resgatar muitos desses temas, eles estão todos gravados lá no nosso canal, no YouTube, Arena do Futuro NT. Tem mais de 1.200 vídeos lá de programas Arena do Futuro, tratando sobre profecias do Apocalipse e do livro de Daniel. Mas vamos então para o mistério de Babilônia revelado. É uma pergunta: como nós podemos ter certeza que estamos seguindo a verdade de Deus?
Como podemos estar seguros de que o caminho que estamos seguindo é de fato o caminho de Deus? Muitas pessoas hoje buscam Deus e uma igreja para congregar, e elas acreditam que estão fazendo o certo, mas alguns desses caminhos são caminhos complicados e complexos. Podemos olhar na história do cristianismo, vários movimentos religiosos que envolveram pessoas sinceras e que terminaram em tragédias. Lembro de um movimento chamado Assembleia da Fé, onde um pregador, pastor, ele começou a ensinar a sua igreja, que tinha aproximadamente 2.000 membros, de que remédios não deveriam ser usados nunca, de que jamais deveriam os seus membros procurarem médicos ou hospitais, clínicas, não deveriam se vacinar nem se imunizar, porque Deus seria a proteção. E quando algo acontecia dentro da igreja, pastor André, alguém morria, por exemplo, porque não se medicou, porque não se tratou, o pregador dizia, é porque não teve fé suficiente, porque quem tivesse fé suficiente não precisaria nada disso. Ele chegou a defender que nem era necessário usar cinto de segurança no carro. Não precisa usar isso aí, é a fé, viva com a fé. Esse indivíduo foi processado por homicídio, porque mais de 80 pessoas da sua igreja morreram, mortes que não precisariam passar por causa de imprudência, de imperícia, e ele dizia, não, basta ter fé. O que eu quero citar aqui a vocês, é a sinceridade daqueles que estavam lá, e que acreditavam estarem seguindo uma direção segura, e no final a direção segura espiritual, era uma direção completamente contrária à sociedade, e colocou aquelas pessoas em risco, e muitas em morte, por causa da imprudência, por causa da imperícia, por causa da irresponsabilidade no ensino da palavra. Bom, vocês podem resgatar na história, e se derem um Google aí, vão ouvir outras histórias mais, como suicídios coletivos, como a tragédia em Waco, no Texas, de galpões pegando fogo, que mataram pessoas a acreditarem estarem seguindo um líder, e no final estavam seguindo algo que os colocou completamente contrário a Deus e a sua palavra. O fato é, meus amigos, que a Bíblia, o Apocalipse de maneira especial, ele revela a verdade e expõe o erro. Quem estuda o Apocalipse não tem dúvidas do caminho que segue. Quem estuda a palavra não tem dúvidas do caminho a seguir. O meu conselho para todas as pessoas é: estude a palavra. As pessoas que eu dou estudo bíblico, eu digo, estude a palavra. Eu não tenho medo nem receio daquilo que eu ensino. Pode colocar na inteligência artificial, vai lá, pergunte, veja se aquilo que eu estou falando é mesmo, compare os textos bíblicos, compare os versos, se aprofunde, não fique na superficialidade, mas vá um pouco mais profundo, mergulhe. Não há receio quando você ensina a palavra. Então, dizer às pessoas, olha, deixa que eu explico para você a palavra que você não vai conseguir entender, é criar cativos ou fazer reféns àqueles que deveriam estar libertos na palavra. Então o meu conselho é, estude a Bíblia. Está ouvindo aqui, pastor Michel, sou eu, pastor André falando sobre Apocalipse? Anote, pesquise, se aprofunde, vá atrás, pegue comentários bíblicos, compare os versos bíblicos, quer ir no grego, vai no grego, quer ir no hebraico, vai no hebraico, vai lá, porque eu já fiz isso, e cheguei onde cheguei, defendendo as verdades que defendo, porque me aprofundei na revelação. A conclusão que eu tenho é porque eu me aprofundei, não foi bebida de segunda mão, não foi bebendo fontes de outros, foi bebendo na fonte primária que é a palavra de Deus. E quando você se aprofunda, você tem certeza daquilo que está acontecendo, porque a Bíblia deixa bem claro a verdade e o erro. Nós vemos no livro do Apocalipse duas mulheres. Pastor Michelson já falou da primeira mulher. A mulher de Apocalipse capítulo 12. E Apocalipse capítulo 17 fala de uma outra mulher. Elas têm características distintas, embora ambas sejam mulheres.
Essa é a semelhança entre elas. Pertencem ao mesmo gênero, são mulheres, mas elas têm representações diferentes. Agora vejam, se elas são do mesmo gênero, significa que elas são da mesma natureza. Ou seja, nós estamos falando de algo que em si tem a mesma natureza, o mesmo embrião. Se Apocalipse 17, por exemplo, trouxesse um pássaro, e Apocalipse 12 trouxesse um mar, nós não estamos falando de elementos que têm a mesma essência, porque um é ser vivo, o outro não, um é mar, é água, é líquido, o outro voa, o outro tem um sistema digestivo, um sistema respiratório, ou seja, estamos falando de coisas diferentes. Mas quando nós olhamos para Apocalipse 12 e 17, estamos comparando aquilo que é da mesma natureza, mas com características diferentes, porque falamos de ser humano, falamos de mulher, mas que se apresentam ou que se formam de maneira distinta. Quando olhamos para Apocalipse capítulo 12, vemos esta primeira mulher. Como o pastor Michelson já tratou, mulher significa o quê? Igreja, povo de Deus. Representa, nesse caso aqui, povo de Deus, né? Mas mulher representa igreja, mulher representa sistema religioso, mulher representa igreja no sentido da adoração. Diz então assim, viu-se grande sinal, uma mulher vestida do sol. Então aqui nós temos a igreja de Deus, o povo de Deus, porque ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bom, alguns símbolos aqui são importantes. O sol significa a força da justiça de Cristo. Você fala assim, pastor, de onde vem isso aí? Bom, a interpretação é feita pela própria Bíblia. Você compara versos bíblicos e o contexto e o sentido. Lua é a Bíblia, que é a base. A Bíblia não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo. Ela é como um espelho, assim como a lua não tem luz própria, ela é de basalto, e a luz do sol, quando bate no basalto, reflete na terra. É exatamente essa a ideia. A lua que está debaixo da mulher é o reflexo da palavra de Deus. A coroa na cabeça significa vitória. Eram coroados os vitoriosos na época bíblica. Hoje nós entregamos um troféu, mas na época bíblica entregava uma coroa. E as 12 estrelas que estão sobre a cabeça da mulher representa o povo de Deus literalmente. O número 12, ele representa povo de Deus. Você vai ver esse número 12 várias vezes na Bíblia. As 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, as 12 portas no templo, as 12 entradas na cidade santa, as 12 estrelas na coroa da mulher. Toda vez que o número 12 aparece, estamos falando de povo de Deus. Há outras significações, por exemplo, número 6, imperfeição, número 7, perfeição, número 4 significa universalidade, número 3 significa trindade, ou seja, há sempre um significado por trás dos números bíblicos. E aqui estamos falando que essa mulher, ela congrega em si todo o povo de Deus que é vitorioso. A igreja que está comprometida com a verdade. Então, no Apocalipse, a mulher simbolicamente representa igreja. Mas não temos apenas essa mulher de Apocalipse capítulo 12. Porque se tivéssemos apenas a mulher de Apocalipse 12, estava fácil o nosso problema. Estava simples. Porque não tem contrafação. Porque não tem contrário. Só tem ela. E se só tem ela, está simples entender qual é o caminho. Está fácil seguir. O problema é que aparece uma outra mulher. E essa mulher é de Apocalipse capítulo 17. Vejam, estamos falando então de uma igreja, tá bom? Falamos de uma igreja que representa o povo de Deus, em Apocalipse capítulo 12, e agora estamos falando também de uma igreja, porque é a figura de uma mulher. Diz assim, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Veja que a figura muda. A mulher branca representava a pureza, por isso que até hoje nós
tradicionalmente, temos em nossas cerimônias de casamento, noivas que entram com a roupa branca. Eu nunca vi, nem fui em casamento que noiva entra com vestido de vermelho. Você já foi? Vocês já foram? Ah, passou na televisão. Ah, você não foi não. Bom. Eu nunca vi, eu nunca fui em nenhuma casa que a noiva fala assim: pastor, faz meu casamento, eu vou entrar de vermelho. Amém. É um simbolismo, só um simbolismo. Não que seja pecado ou qualquer outra cor, mas só dizendo que é um simbolismo nosso. A gente não faz esse tipo de concessão, porque existe uma representação, tem uma mensagem que você quer comunicar. A mulher vestida de vermelho, o vermelho significa o quê? Sangue. Vermelho representa sangue. Quando a gente olha o cavalo vermelho, representa a era dos mártires, sangue, morte. A mulher está vestida de vermelha, mas complica, né? Repleta de nomes de blasfêmia. O que é blasfêmia? O que é uma blasfêmia? Lembram uma vez que Jesus foi acusado de blasfêmia e queriam apedrejá-lo? E ele só não foi apedrejado porque ele desapareceu? Por que ele foi acusado de blasfêmia? Muito bem, porque ele disse que ele e o Pai eram um. E aí falou assim: blasfêmia! Blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus ou atribuir divindade a si mesmo. Olha só, vamos continuar. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Não para mais. Diz assim, olha, na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com o grande espanto. Fica claro para todos nós que nós estamos falando aqui de um sistema corrompido. Ou ficou dúvida para você? Sem interpretação profética, você lê isso aqui e já entendeu que essa igreja aqui é uma igreja que está contra a igreja de Apocalipse capítulo 12. É uma mulher completamente diferente. Lá era uma mulher pura, com a lua debaixo dos pés, com o sol, com uma coroa, estrelas na cabeça. Estava grávida. É um elemento importante, porque o bebê que nasceria da mulher é o salvador da mulher, que é Jesus. Agora aqui, a descrição já nos coloca um cenário completamente complexo. Abominação, vinho no furor, embriagada, algo completamente distinto daquilo que vemos em Apocalipse capítulo 12. Em outras palavras, nós vemos aqui uma mulher corrompida, vemos uma mulher que simboliza então uma igreja falsa ou caída, e os elementos deixam isso mais claro. Por exemplo, ela é uma mulher prostituta, é uma meretriz. Se a mulher vestida de branco é pura ao seu noivo, essa mulher, ela não é comprometida com o seu noivo, porque ela é prostituta. Ela não tem exclusividade, porque eu não estou dizendo que uma prostituta não possa ter um marido, pode e tem. O que eu estou dizendo é que ela não é exclusiva do marido, porque quando ela vive do meretrício, ela não é exclusiva de ninguém. A mulher de Apocalipse 12, ela é exclusiva de Deus, casou-se, é a igreja que é propriedade do Senhor. Apocalipse 17, temos uma igreja que não é comprometida com o Senhor. Ela pode até carregar o nome de Deus, ela pode até usar o nome de Deus, mas ela não está comprometida com a verdade do Senhor, por isso ela é meretriz.
ela tem cores e joias, que ostenta o seu poder e a sua influência. Está sentada numa besta. Besta, como vimos em Apocalipse capítulo 13, representa o quê? Poder ou reino. E ela tem uma taça de vinho nas mãos, que são falsas doutrinas. Olha o primeiro elemento que eu quero trazer para você. Mulher representa a igreja e besta representa rei ou reino. Essa mulher está sentada numa besta. Ou seja, o primeiro elemento que surge de Apocalipse 17 é que essa mulher meretriz, corrompida, falsa, ela tem uma associação com o poder político. Deixa eu abrir um parênteses aqui importante. Uma das bandeiras que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende, propaga, escreve e luta é a separação entre Estado e Igreja. Não se governa Estado com leis da Igreja. A Igreja é Igreja. A Igreja está separada do poder político. Sabe por quê? Todas as vezes que houve associação entre Igreja e Estado, o resultado foi perseguição. E nós sabemos que a perseguição virá, mas nós defendemos a liberdade religiosa para pregar, a liberdade religiosa de todos. As pessoas são livres para crerem ou não crerem. Elas são crerem para estudarem a Bíblia e são livres para não estudarem a Bíblia. A liberdade de consciência é de cada um. Por isso, para nós, é precioso a separação entre igreja e Estado. Nós não devemos misturar, mas sabemos que um dia isso vai acontecer. E veja, vai acontecer do lado certo ou do lado errado? Alguém tem dúvida? Está acontecendo do lado errado. É do lado do poder perseguidor. Quem vai juntar Estado com igreja é o poder perseguidor. É que vai impor um sistema de adoração contrário à palavra. Então veja, essa mulher, ela não é apenas um poder religioso, mas ela está associada com o poder político. E o resultado disso, você já sabe qual é? Perseguição. Todas as vezes que isso aconteceu, o resultado foi perseguição. Por exemplo, os 1260 anos de perseguição que a igreja teve, de 538 até 1798, se deu por causa do quê? Decreto de Justiniano, reconhecendo o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas, ou seja, empregou o seu bispo de Roma poder político e religioso. Ele é o cabeça de tudo. Ele comanda tudo. Aí quem não se submetia, tinha que viver a fé escondido. Porque se aparecesse, morte. Foi aí que povos tiveram que viver nas montanhas, para viverem a palavra de Deus, para poderem andar de acordo com a palavra de Deus, porque nas suas casas seriam mortos. Não poderiam viver, não poderiam pregar, não poderiam testemunhar. Era morte. Então veja, essa união igreja e Estado, ela acontecerá. E acontecerá com fins de perseguição. Mas continua dizendo a Bíblia, olha lá, Apocalipse 17, 1 e o verso 15. Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Vamos interpretar, o que são essas muitas águas que a mulher está? Diz lá o versículo 15, o anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, estamos tratando de um poder, uma influência, de uma igreja com alcance global, com influência global. Não estamos falando de um poder isolado, de um poder que está apenas num ponto geográfico específico.
mas ela tem uma influência que transpassa a sua localização geográfica, embora ela esteja geograficamente em um local. E o próprio livro do Apocalipse diz: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças, está interpretando, são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Veja que interessante. Uma característica geográfica é associada historicamente à cidade de Roma. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, ou dos 7 montes. Pode pesquisar. Para facilitar, eu coloquei o nome aí dos montes: Aventino, Capdóglio, Palatino, Quirinale, Viminale, Célio e Esquilino. Está exatamente aí. Esse local, essa mulher, ela traz consigo um nome, um mistério. Nela está Babilônia a Grande. De onde vem Babilônia? A palavra Babilônia, ela tem diferentes aparições na Bíblia. Mas vamos nos concentrar a aparição de Babilônia com essa grafia. Alguns podem fazer associação com Babel, mas vamos trazer para a Babilônia já como um poder estabelecido nos dias de Daniel. O capítulo 1 do livro de Daniel começa com a história de Nabucodonosor invadindo Jerusalém e levando cativo vários para viverem em Babilônia. Lá eles teriam a dieta alterada, eles tiveram o nome alterado e foram ensinados nas doutrinas dos caldeus. Aqui é uma mudança física, mental e espiritual. Os nomes que eles tinham eram nomes hebraicos e que exaltavam a Deus. Os nomes que receberam eram nomes que passavam a exaltar ou a adorar falsas divindades. Por exemplo, Daniel, nome Daniel, El é Deus, Dan, juiz, Deus é meu juiz. Foi chamado de Beltesazar, que significa servo de Bel. Quem é Bel? Bel é uma divindade de Babilônia. Vejam como houve uma mudança estrutural. Babilônia não apenas tomou Jerusalém, como levou cativo os jovens de Jerusalém, mas ela queria incutir, queria botar na cabeça daqueles jovens o que era o Império Babilônico, para que eles fossem propagadores e aqueles que manteriam o Império Babilônico. Nabucodonosor tinha consigo a ideia de que Babilônia duraria para sempre. Era um império que jamais iria passar. Alguns achados arqueológicos trazem exatamente essa ideia de que para Nabucodonosor, Babilônia era um reino sem fim. Mas Babilônia, na época de Daniel, nessa luta contra o povo de Deus, assume um símbolo de confusão espiritual e corrupção. Um poder que estava contra Deus, sua palavra e o seu povo. Existem alguns paralelos que podemos citar entre Babilônia e Roma. Vejam, ela está sentada no lugar de 7 montes, que eu já falei para você, que historicamente, tradicionalmente, geograficamente, Roma está lá. Agora, estamos tratando de poderes. Quais são os paralelos entre Babilônia e Roma? Tanto Babilônia, na época de Nabucodonosor, quanto Roma, foram potências dominantes que destruíram Jerusalém. Jerusalém passou por várias destruições. Aí você tem duas. Tanto Babilônia quanto Roma misturavam política e religião. Tanto que isso aconteceu na época de Nabucodonosor e aconteceu na época do Império Romano. A palavra dos seus líderes substituía a palavra de Deus. E com isso, eles usavam a religião
para exercer controle total sobre as pessoas. Temos então Nimrod, lá em Gênesis 10, no contexto da Torre de Babel, e temos Nabucodonosor em Daniel, capítulo número 4, onde se colocava como lugar de Deus. Ou seja, existem paralelos que deixam claro que estamos falando de um mesmo poder. Por exemplo, temos aí a tradição sendo colocada acima da palavra. No livro Crença Católica, página 45, encontramos o seguinte: embora a Bíblia e a tradição divina sejam ambas de igual santidade, para nós a tradição é mais clara e segura. Amigos, quando a tradição é exaltada acima da Bíblia, a clareza da verdade é obscurecida. Eu preciso voltar os meus olhos para a essência da revelação. Não dá para assumir tradição no local da revelação. O que nós precisamos é viver exatamente aquilo que Deus nos deixou revelado. Porque quando a tradição passa a falar mais alto que a revelação, nós entramos em um sistema de corrupção. Corrupção religiosa, corrupção espiritual, corrupção da verdade. Então, não é a tradição que nos rege, mas é a palavra. Veja o que diz Apocalipse capítulo 18, versos 3 e 4. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que está falando aqui? Do sistema religioso falso. E o que diz? Ouvi outra voz do céu dizendo: o quê? Saiam dela, povo meu. Deus tem povo no sistema corrompido? Tanto tem que está pedindo para eles saírem de lá. E quem é esse povo que está lá? São as pessoas sinceras, mas que ao ouvirem a advertência, são chamadas a tomarem uma posição. Então a ignorância nesse momento, ela vai se confrontar com o apelo divino. Tem que sair, sai dela. Não dá para você ficar nesse sistema de religião corrompida, longe da minha palavra. Saia dela, povo meu. Para quê? Para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Que flagelos? Os flagelos que a mulher meretriz vai receber. Ou seja, Apocalipse 17, sem nenhuma dúvida, fala de um sistema religioso falso, de um sistema babilônico, com algumas características. Vou tentar passar de maneira mais rápida. Primeiro, temos Babilônia como um centro de adoração de ídolos. Isso aconteceu no passado. Dr. Alexander Hislop escreveu no livro As Duas Babilônias. Diz assim: a Babilônia foi a fonte original da qual todos esses sistemas de idolatria fluíram. Quer mais? Henry Thomas Buckle escreveu no livro História da Civilização: a adoração de ídolos encontrada na Babilônia foi sucedida pela adoração de santos. Quando eu falo isso a vocês, eu estou levando vocês exatamente à essência da revelação da palavra. Quando ela diz: não farás para ti imagem, nem semelhança alguma para adoração. Porque Deus proíbe o uso de imagens como meio de adoração. É isso que a palavra nos deixa claro. Agora, o sistema religioso falso leva as pessoas a uma falsa adoração. Segundo ponto, Babilônia dá a ideia da imortalidade da alma. No livro Nabopolassar e La Torre de Babel, encontramos assim: Marduk me ordenou
que fixasse sua base firmemente no peito do submundo, para que seu pináculo apontasse para os céus. Marduk é exatamente isso. É a ideia de uma alma imortal, de outros deuses, outras divindades e até aqueles que já morreram, que continuam interferindo na vida das pessoas aqui. Essa é a maior e primeira grande mentira propagada. A alma é imortal. Foi contada lá no Éden. Ganhou força e forma na Babilônia e no Egito. Passou por Roma pagã. E faz parte daquilo que hoje deveria ensinar a verdade e não ensina Roma papal e os sistemas protestantes. A Bíblia deixa isso bem claro. Quando você lê a palavra, não há espaços para dúvidas. Por exemplo, Eclesiastes 9:5 diz: pois os vivos sabem que vão morrer. Você sabe que vai morrer, né? Agora você pode falar assim: não quero, pastor. Eu também não, mas sabemos que vamos. Se Jesus não voltar antes, esse é o futuro de todos nós aqui. Tem uma sepultura aqui em São Paulo, dessas mais famosas, que o indivíduo que morreu deixou uma lápide. E na lápide, com português mais rebuscado, diz assim: como te vês, já me vi. E como me vês, te verás. Nada convidativo, né? Mas vejam, os vivos sabem que vão morrer. E os mortos? Não sabem coisa alguma. Os mortos não estão aqui interferindo. Diz Salmo 115, 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Não há como. Porque, amigos, a imortalidade, ela é possível. A imortalidade é um dom que Deus vai nos conceder na ressurreição, quando Cristo voltar. Mas enquanto Cristo não volta, nós não teremos ressurreição. Mas há muitos sistemas religiosos ensinando que sim, a vida depois da morte, imediatamente. Morreu, vai para outro lugar. Vende-se essa ideia por aí. Amigos, eu já falei no começo, na abertura, que a gente fala isso com tudo isso com muito carinho, tá? Porque pode ser que tenha alguém me assistindo agora e fala assim: pastor, minha mãe morreu, eu tinha certeza que ela estava no céu. Ela está lá intercedendo por mim, ela estava num bom lugar, com cavalos bonitos, um pasto maravilhoso, e crianças brincando, e sem problema, sem trânsito, sem dificuldade, sem câncer, sem hospital, sem tragédia, sem tumor. Eu não quero ser duro demais, mas eu preciso também ser verdadeiro com você. O que a Bíblia diz é que os mortos não sabem coisa alguma, eles não louvam a Deus, eles não têm acesso à vida, porque eles estão mortos. A imortalidade virá quando Jesus voltar. Eles estão dormindo. O tempo passa para nós, para eles não. Para quem morreu, ele fechou o olho, e quando ele abrir de novo, no piscar de olhos, ele estará ou na primeira ou na segunda ressurreição. Eu espero que todos estejam na primeira ressurreição, os nossos queridos, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta, para termos um encontro por toda a eternidade. É o que diz a Bíblia, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vejam, estamos falando de sistemas religiosos, do qual essa mulher está embriagada, e nós precisamos voltar os nossos olhos à palavra. Terceiro ponto: Babilônia e a adoração ao sol. Sir James Fraser,
no livro A Adoração da Natureza, volume 1, página 529, diz: na antiga Babilônia, o sol era adorado desde a antiguidade imemorial. Ou seja, a adoração ao sol fazia parte de práticas pagãs. E o que tem a ver isso com os nossos dias hoje? O que tem a ver a adoração com os nossos dias hoje? Foi por causa da mistura do paganismo com o cristianismo que os cristãos deixaram de adorar no sábado para cultuar no domingo. Domingo significa o que? A palavra domingo, você sabe? Não. No português significa domingo. Domingo vem do latim. O que é domino em latim? Quem estudou latim na escola aí? Senhor. É Dominus Die, dia do Senhor. Mas em outros idiomas, assume outra característica. No inglês, como é que é? Sunday. O que é Sunday? Dia do sol. No alemão, também dia do sol. O primeiro dia da semana, pelos pagãos, era tradicionalmente o dia do sol. A adoração ao Deus Sol. Mas essa parte se deu com o imperador Constantino, que oficializou, quando ele faz uma mescla entre cristianismo e paganismo. E para isso se dá efetivamente no imaginário, no cultural das pessoas, ele cunhou moedas que traziam a imagem de Cristo de um lado e do outro lado Deus Sol. E a partir daí, ele promulga um decreto, onde ele pega a adoração dos cristãos a Cristo, e coloca a adoração ao sol no domingo dos pagãos, num dia só. Ou seja, ele pegou o cristianismo e o paganismo, colocou no liquidificador, apertou, bateu, e o que sobrou é o que vemos hoje. Dr. Edward Hiscoll, autor do Manual Batista, escreveu: que pena que o domingo venha marcado com a marca do paganismo, adotado e sancionado pela apostasia papal e deixado como um legado sagrado aos protestantes. Ou seja, essa mudança da lei de Deus muda a autoridade, muda a adoração e leva as pessoas ao abandono completo da lei. Porque não se fala de sábado, se cultua no domingo, mas sem mandamento de domingo. É só ir na igreja. Ainda que tenha uma desculpa bonita, né? Estamos aqui celebrando a ressurreição. Isso veio Babilônia, Egito, Roma pagã, Roma papal e os seus sistemas protestantes. Ou seja, essa mulher, ela é mãe das prostituições, porque as filhas são aquelas que seguem os seus falsos ensinamentos. Pastor Michelson já falou, o mandamento diz: lembre-se, porque Deus sabia que a humanidade iria esquecer. 6 dias, o Senhor fez todas as coisas, mas o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora, amigos, quando nós falamos sobre o sábado, tem muita gente que fala assim: não, mas essa ênfase no sábado, demais, né? O problema não é o sábado, o problema é o que o sábado aponta, o que o sábado significa. Primeiro, quando eu adoro no sábado, eu reconheço que Deus é o Criador, Ele fez todas as coisas. Nós não somos resultados do acaso, nós não viemos do nada, mas temos um Deus que nos fez, e que descansou no 7º dia, e por isso Ele convida a humanidade a celebrar a criação, a celebrar Ele como nosso Deus, aquele que nos fez, nos mantém e nos sustenta, e que nos salvou por meio de Cristo Jesus. Quando algumas pessoas falam assim: não, sábado, eu falo assim: qual é o problema de eu separar 24 horas da minha semana para cultuar a Deus? Será que todos os cristãos não deveriam fazer o mesmo? Eu pergunto.
Qual é o pecado em separar 24 horas da semana para passar a sós com Deus? Para não cuidar dos meus interesses, para não cuidar do meu trabalho, para não preocupar com construção, para não comprar com um mecânico, para não preocupar que tem que trocar o óleo do carro, para não preocupar que tem que arrumar a calha do telhado que quebrou. Não, esse dia é para mim com Deus. Amanhã eu resolvo essa calha. Amanhã eu levo no mecânico. Amanhã eu troco o óleo. Hoje é eu com Deus. Qual é o problema disso? Porque tantas pessoas se irritam com isso. Porque tanta gente nos ataca com isso. Não faz sentido. Qual é o problema? Qual é o pecado? Qual é a dificuldade? É meu dia com Deus, inegociável. Eu negocio as horas na semana, mas o sábado eu não negocio. É Deus prioridade. Nada é mais importante para mim nessas horas do que Deus. Isso tem a ver com devoção, tem a ver com comunhão, tem a ver com adoração. Amigos, o mundo hoje está confuso com o vinho da Babilônia. Essa é a verdade. Há muita confusão religiosa por aí. As pessoas não sabem para onde ir. Mas Deus está chamando para voltarmos à pureza da palavra. Sabe por quê? Porque esse sistema vai cair. Não é só o chamado para sair, mas a advertência. Porque depois dessas coisas, diz, exclamou o anjo com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ou seja, esse sistema vai cair. E o que permanecerá será a verdade. Meus amigos, o livro do Apocalipse é um convite para todos nós, para abandonar a confusão espiritual e retornar à clareza e à pureza da palavra de Deus. O convite é: saia. Deus chama homens e mulheres de volta à sua verdade, para abraçar a verdade, para viver a verdade, para andar na verdade, para se firmar na verdade. Esse é o convite do Senhor. Esse é o convite que eu tenho para você hoje. Viva a verdade. Se agarre à verdade. O que vemos em Apocalipse 17 é um sistema que se opõe a Apocalipse capítulo 12, da verdade. Mas quem está com Deus não tem razão para temer, porque Deus vai nos abençoar. E Ele vai nos conduzir em segurança até o fim. Há um tempo atrás, eu fui visitar uma senhora, e eu estava sem Bíblia. Aí eu falei para ela assim: a senhora pode trazer sua Bíblia? Eu gostaria de ler um texto antes de orar. Ah, vou lá pegar, pastor. Aí ela pegou e voltou com a Bíblia, na sinceridade, na ingenuidade dela. Aí eu peguei a Bíblia, abri, e eu percebi que tinha um clipe de papel aqui, assim, no final da Bíblia. Eu perguntei para ela, assim, quando eu abri, porque estava bem na primeira página do Apocalipse, né? Aí eu falei: por que a senhora deixou esse clipe aqui? Muito curioso que sou, né? Aí ela falou assim: ah, pastor, porque eu tenho medo desse livro aí. Então eu fechei, deixei fechado. Quando a gente entende o Apocalipse, você vai entender que não há razão nenhuma para ter medo do Apocalipse, porque Apocalipse é um livro de esperança, é um livro que fala da certeza de que nós vamos para casa, a certeza de que Deus vai restaurar todas as coisas. E por mais que tenha muita gente confusa por aí, no Apocalipse a direção está clara, o caminho é um só: andai por ele, siga ele, se agarre à verdade, viva a verdade, abrace a verdade, não tenha medo da verdade, porque Deus deixou bem claro, e aqueles que leem a palavra não se confundem. Tem confusão religiosa hoje? É o que mais tem. E por quê? Você já sabe por quê? Porque existe o vinho da meretriz de Apocalipse 17, que está embriagando muitas pessoas, e ninguém sabe para onde ir. E sabe o que acontece? Muitos, sem saber para onde ir, não vão para lugar nenhum, param, não deixa para lá. É mais fácil deixar, né, do que tentar encontrar. Mas Deus mostra para nós, revela e dá a direção. Seremos sábios se vivermos na verdade, nos agarrarmos à verdade e permanecermos firmes na verdade. Esse é o convite de Deus. Essa é a graça de Deus que nos alcança,
e que nos mostra exatamente por onde ir. A Joyce vai cantar uma última música. E depois dessa música a gente vai orar. E não vai terminar, né, pastor André? A vigília segue. Vai seguir aí na parte da tarde, tem muita coisa boa para se ver, para se estudar. Mas eu quero, depois da música da Joyce, orar por você. Orar pela sua vida, orar para que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero fazer um convite. Se você quer pedir, Senhor, me dá forças para enfrentar aquilo que teremos que enfrentar, aquilo que vamos passar. Se você quer de maneira especial pedir, enquanto a Joyce estiver cantando, fique em pé no seu lugar e fala assim: Senhor, me dá forças, me ajuda. Não fique em pé porque a pessoa do lado ficou. Fique em pé porque você quer ficar, porque é o seu desejo de estar preparado, dizendo para o Senhor: Senhor, eu me levanto diante de Ti, para que o Senhor me abençoe de maneira especial e eu consiga ter a vitória na batalha final. Senhor, no meu viver, tentei fazer somente o que agrada o Teu querer. O Teu amor me convidou e eu quis andar nos Teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava, e quando eu vi eu já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era o meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas a seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui, meu Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre.
Senhor Deus querido, obrigado pela revelação da Tua palavra. Ajuda-nos a enfrentarmos aquilo que teremos que enfrentar, firmados na Tua palavra, andando debaixo da Tua graça, manifestando o Teu amor a todos aqueles que precisam, para que assim, Pai, sejamos aquilo que o Senhor espera de nós aqui na terra. Sabemos que o quadro profético diz de um momento difícil, mas confiamos que o Senhor estará conosco. Nos dá força a partir de agora, nos capacita para os eventos finais, para que no dia da Tua volta estejamos em pé, para receber das Tuas mãos a coroa da vida eterna. E ouvimos Jesus dizer: bem-vindo filho, bem-vinda filha. Pai, esse é o nosso maior desejo, é o nosso maior sonho. Por isso toma-nos para sermos inteiramente Teus. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém.